Olá, eu sou a Arielle, vou apresentar o trabalho de neurofisiologia do olfato. As componentes do grupo também são Mariana Lacerda e Thaís Morena. O olfato é o sentido que nos possibilita distinguir cheiros, odores, para que podemos identificar territórios, alimentos, assim como podemos também associar os cheiros às pessoas. Também é um sentido utilizado nos comportamentos instintivos. Esses odores podem ter diferentes significâncias comportamentais dependendo do estado fisiológico do animal. As alterações no olfato são a anosmia, a hiposmia e a disosmia. A anosmia é a ausência total do olfato, a hiposmia é a diminuição do olfato e a disosmia é a disfunção do olfato. Estrutura básica. É formado pelo nariz, que é o caminho do fluido do ar para dentro e para fora dos pulmões. Esse ar é aquecido, umidificado, limpo e filtrado. Temos também projeções que causam turbulências no ar, e essas projeções são chamadas de conetos. As moléculas de odor atingem os receptores olfatórios, e esses receptores olfatórios ficam no epitélio olfatório. Possuímos também conchas nasais, que são cavidades revestidas por esse epitélio olfatório. Essas conchas nasais atuam como difusores, fazendo com que o fluxo de ar fique turbulento e assim atinja regiões mais superiores da cavidade nasal. Estrutura básica. O epitélio olfatório é formado por três tipos de células: as células de suporte, a célula basal e a célula receptora olfatória. As células de sustentação são células que secretam muco e elas possuem grânulos de secretação para a mucosa. As células basais são células progenitoras da célula receptora olfatória, ou seja, são células não diferenciadas que originam as células olfatórias através de mitose, assim renovando-as sempre. Então, esse processo é chamado de neurogênese contínua. E as células receptoras olfatórias contêm cílios, como podemos ver aqui nas imagens, que é onde os odores se prendem e assim nos possibilita sentir, associar o cheiro ao objeto, ou à pessoa, ou ao lugar, aquela coisa, né? Então, esses cílios, eles são projetados para a mucosa nasal. Eles são estendidos até a mucosa nasal. E os axônios das células receptoras olfatórias, elas se estendem até o bulbo olfatório, passando pela lâmina crivosa. Essa lâmina crivosa é um osso que possuímos e é chamado de osso etimoide. E esse axônio chega até o bulbo olfatório, onde ele vai realizar sinapses. Esse neurônio são neurônios aferentes primários, que são os sítios de ligação, detecção e transdução do odor. Aqui podemos observar o bulbo olfatório mais claramente e o epitélio olfatório. Aqui são as projeções dos cílios das células receptoras que vão até a mucosa, e aqui eles vão receber, né, a molécula de odor. Aqui podemos ver o neurônio e o seu axônio sendo projetado através da lâmina crivosa ou do osso etimoide. Aqui ele faz sinapse no bulbo. Podemos também ver aqui mais claramente as projeções dos axônios
passando pelo osso etimoide mais claramente, indo até o bulbo. A transdução olfatória é a conversão do sinal químico, que são as moléculas de odores, em sinal elétrico, que são a geração do potencial de ação, que pode ser transmitido ao sistema nervoso central. Podemos observar aqui uma molécula de odor, que se prende à proteína receptora, e essa proteína ela ativa a proteína G, que é composta por 3 subunidades, alfa, beta e gama. A subunidade alfa vai se ligar ao adenilato ciclase, e o adenilato ciclase converte o ATP em AMPC. Assim, ocorre a abertura de sinais de canais de cátion e despolariza as células ciliadas olfatórias, gerando potencial de ação. Esses potenciais de ação são propagados pelo axônio do nervo olfatório em direção ao bulbo olfatório. As proteínas receptoras olfatórias, elas podem ser ligadas às várias moléculas de odor, porém podem ter mais afinidade com algumas moléculas que a outras moléculas, ou até mesmo não responderem a essa molécula. E aí cada molécula de odor ela produz um padrão único de atividade em população de receptores, que se projeta para glomérulos-alvo do bulbo olfatório, que é como se fosse um mapa de odor, e que é interpretado pelo sistema nervoso central. Processamento olfativo. No epitélio olfatório, a molécula de odor se liga às células receptoras olfatórias, que são neurônios aferentes primários. E esses neurônios aferentes primários, eles fazem sinapses no bulbo olfatório. Eles são excitados por células mitrais e inibidos por células granulares e periglomerulares, que são interneurônios inibitórios e fazem sinapses dendrodendríticas. Assim, quando as células excitadas, elas fazem sinapses e que vão em direção aos centros superiores do sistema nervoso central. O prolongamento das células mitrais, que já são neurônios secundários, eles são prolongamentos amielínicos, ou seja, o sinal ele é passado de forma mais lenta. À medida que o trato olfatório se aproxima da base do cérebro, ele se divide em 2 tratos principais, um lateral e um medial. O trato olfatório lateral faz sinapse com o córtex olfatório primário, que inclui o córtex pré-piriforme, se dirige ao sistema límbico e porção cortical amidalóide. O trato olfatório medial se projeta para a comissura anterior do bulbo olfatório contralateral e faz conexão com o hipotálamo e sistema límbico. Eu coloquei uma observação, uma via recente, mas é para uma curiosidade, que faz ligação com o córtex orbitofrontal e é um cheiro mais consciente. Aqui foram as referências utilizadas em nosso trabalho e encerrando por aqui, obrigada a todos, espero que tenham gostado da apresentação.